a pessoa amada do Espírito Santo de Deus. E você pode dizer, Weglis, você não está esquecendo do Cristo? Você não está dando menos importância para o Cristo? Nunca. Porque nós jamais poderemos nos esquecer daquele que nos amou primeiro. E nem de Deus Pai, aquele que nos amou a tal ponto de nos dar o Filho. Só que é o Filho que nos envia o Espírito. E uma vida cheia do Espírito Santo, ela só glorifica o Filho. Seja bem-vindo ao Encontro à Mesa, apresentado por Weglis Gomes. Todas as terças e quintas-feiras, vocês já têm um encontro marcado para aprender com a Palavra de Deus e ter a sua vida transformada. O propósito é simples: trazer a Bíblia de forma clara e acessível para o seu dia a dia. Não importa onde você esteja, o seu lugar à mesa já está reservado. Traga a sua Bíblia, prepare o seu coração e venha, às terças e quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro à Mesa. Existe um poder na mesa. Foi Jesus quem disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Aqui neste programa nós estaremos dividindo o pão da vida, a verdade da palavra de Deus, toda terça e quinta-feira, às 9 horas da manhã, neste canal, nós teremos uma mensagem direto do coração de Deus, para o meu e para o seu. E eu já te convido, se inscreva neste canal, se você ainda não é inscrita, e já compartilhe, convide mais gente. Vamos juntas ter um encontro à mesa. E na estreia deste programa, nós vamos falar sobre a preciosa pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 15. Eu vou ler para vocês na Bíblia da Mulher que Ora, na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Essa Bíblia eu indico ela para quem está começando o estudo da palavra, começando a ler a Bíblia, porque ela vem uma versão muito simples, fácil de entendimento, traz comentários, aplicações que são específicas para a vida da mulher. Algumas Bíblias, como esta, vai trazer a epígrafe, que é o título acima do texto, escrito: Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Aqui é o próprio Jesus falando conosco. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Gente, aqui Jesus está conversando com os seus discípulos. Ele está lhe dando a revelação de que ele iria subir aos céus, de que ele iria embora. Mas os discípulos estavam muito tristes. Mestre, você nos deixará? Como um bom aluno ama o seu professor. E então Jesus traz uma maravilhosa revelação. Jesus disse: é necessário que eu vá ao Pai, e Ele lhe enviará um outro encorajador. Na Bíblia grega, na Bíblia original, hebraica, grega, essa palavra, outro encorajador, quer dizer uma pessoa assim como eu, que nunca os deixará. E mais do que habitar perto de nós, Jesus diz
e ele estará em vocês. Em quer dizer dentro. E foi isso que aconteceu. Então, para estrear este programa da forma mais poderosa que eu encontrei, porque o ministério que eu carrego é o ministério do Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui para dizer para você, você precisa desta pessoa. Você precisa estar com essa pessoa. Você precisa caminhar com esta pessoa. Porque foi o próprio Jesus que disse. Então vamos lá. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. É a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Gênesis, logo lá no início. Gênesis capítulo 1 diz o seguinte: no princípio do quê? Do mundo, da criação. Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre as superfícies da água. O Espírito de Deus estava ali na criação do mundo. E quando Deus foi fazer o homem, versículo 26, na criação do mundo, diz o seguinte: então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Então Deus está criando o mundo, e ele diz, agora façamos, plural. Não é apenas Deus, é Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Espírito e Jesus estava com Deus desde a criação do mundo. E apesar da Bíblia não deixar claro sobre a Trindade, a Bíblia deixa claro sobre a presença de Gênesis a Apocalipse de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a teologia em geral, tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Evangélica, nós temos a mania de classificar o Espírito Santo sendo como a terceira pessoa da Trindade. Só que eu particularmente não gosto dessa classificação, porque geralmente nós deixamos em terceiro aquilo que não tem muita importância. Vamos imaginar uma corrida. Quem chega em primeiro lugar é o campeão. A gente até fala quem chega em segundo. Fulano chegou em primeiro, ciclano em segundo lugar. Agora o terceiro, geralmente a gente não quer saber. Geralmente não importa aquele que ocupa a terceira posição. E por isso, muitas pessoas têm deixado esfriar a importância do Espírito Santo na vida do cristão. Então, eu não gosto de dizer que é a terceira pessoa da Trindade, e sim a pessoa amada do Espírito Santo de Deus. E você pode dizer, Weglis, você não está esquecendo do Cristo? Você não está dando menos importância para o Cristo? Nunca. Porque nós jamais poderemos nos esquecer daquele que nos amou primeiro. E nem de Deus Pai, aquele que nos amou a tal ponto de nos dar o Filho. Só que é o Filho que nos envia o Espírito. E uma vida cheia do Espírito Santo, ela só glorifica o Filho. Porque é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o nosso encorajador. Essas são as personalidades dele. É ele quem vai nos capacitar a amar o Filho, a glorificar o Filho, a ler a palavra. Então, não existe ciúmes entre a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, porque os três são um só. E para você entender o papel do Espírito Santo na vida cristã, junto com Deus Pai, eu vou usar uma analogia. Deus Pai é aquele que dá ordem, Deus Filho é aquele que executa através do poder de Deus Espírito. Vamos imaginar
que eu dê a ordem para o meu filho: filho, acenda a luz. O meu filho vai lá e vai apertar o botão do interruptor. Eu dei a ordem, o meu filho executou. Só que o que vai fazer a luz acender, iluminar, é a eletricidade. Eu gosto dessa analogia. O Deus Pai dá ordem, o Deus Filho executa. E o Deus Espírito, ele é este poder. Faz acontecer aquilo que o Deus manda, aquilo que o Filho executa, através do poder dele. Esse é o poder do Espírito Santo. E sabe o que é tão lindo na Bíblia? O Espírito Santo, ele é o poder atrás da pedra de Davi. O Espírito Santo é o poder de Deus que fez o cajado de Moisés abrir o mar. O Espírito Santo era o poder da força de Sansão. O Espírito Santo, ele é tão importante, e Davi nos deixou isso muito bem claro quando ele disse: Deus, retire de mim qualquer coisa, só não retires o teu Espírito. Não me deixe sem o teu Espírito. E deve ser exatamente essa busca, essa sede pelo Espírito Santo que nós temos que orar e pedir e clamar. E ele vem. Eu vou compartilhar com você como foi a minha conversão, que foi com o Espírito Santo. Eu estava na minha casa, num quarto, um domingo à noite. Todo domingo à noite eu lembro do dia que o Espírito Santo veio. Ele é uma pessoa e ele é tão sensível, ele é tão cavalheiro. Ele só vem quando você chama. Você precisa convidar. Você precisa convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida, para assentar à mesa com você, para revelar a palavra de Deus. Porque foi ele quem escreveu a Bíblia. Ele é o professor da Bíblia. E a Bíblia diz que o homem natural não é capaz de entender as coisas de Deus, mas que o homem espiritual, ou seja, o homem com o Espírito Santo, para ele vai ser poder de Deus. Então, o Espírito Santo, você precisa chamar ele, você precisa convidar ele para entrar na tua vida. Ele é cavalheiro, assim como Jesus. E foi isso que eu fiz numa noite de domingo. Eu clamava: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde. A minha oração foi apenas essa: vinde Espírito Santo. E ele veio. E ele veio. E ele entrou tão manso, tão suave, mas junto com ele entrou uma paz, a paz que excede todo entendimento. Entrou clareza na minha vida, entrou revelação da palavra, entrou comunhão, e ele me capacitou a amar Jesus ainda mais, a adorar a Deus ainda mais. A Bíblia diz que João, capítulo 14, versículo 26, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante de Jesus, ele lhe ensinará todas as coisas. É todas as coisas. Qualquer dúvida que você está tendo na sua vida, independente de qual área, e eu não digo apenas de área espiritual, é o Espírito Santo que vai te ensinar e fará lembrar tudo que eu lhes disser. Quem? Jesus. É o Espírito Santo que nos faz lembrar da palavra, do que fazer. É Ele. E em Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Outras versões vai dizer gemidos inexprimíveis. Então, o que você precisa pedir para Deus, para Jesus, é te enviar o Espírito Santo. Peça isso hoje. Peça, anseia por isso. Assim como a terra seca anseia de forma desesperada pela chuva, você precisa se desesperar
pela presença do Espírito Santo na tua vida, porque é Ele que vai te capacitar a obedecer e a caminhar com Jesus e obedecer aos mandamentos de Deus Pai. E a pessoa do Espírito Santo, ela é tão importante que Jesus disse: aquele que pecar contra o Pai será perdoado. Aquele que pecar contra o Filho será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito, este não será perdoado. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus. E ao mesmo tempo, ele é sensível como uma criança. Eu gosto dessa explicação. Ser sensível como uma criança nos leva a entender como que é uma criança. A criança, ela anseia amor por todas as pessoas. Ela se aproxima de qualquer pessoa que dá amor para ela. E ao mesmo tempo, se você for rude com uma criança, se você entristecer uma criança, ela se retira, ela se afasta. E é assim com o Espírito Santo. O poder de Deus é dele, vem através dele. E ao mesmo tempo, ele vem morar dentro de nós. Só que ele é tão sensível que se você entristecer ele, ele sai, ele se retira. Por isso que Davi disse: não retires de mim o teu espírito. E o que nos faz perder a presença do Espírito Santo? O que nos faz entristecer o Espírito Santo? Katharina Kuhlman, uma grande evangelista, ela tem uma frase que eu carrego comigo. Diz o seguinte: não entristeça o meu amigo. Nas pregações dela, grande evangelista, ela levava pessoas à presença do Espírito Santo para multidões, e junto com a presença do Espírito Santo vem cura, vem palavra, vem revelação, vem poder, vem libertação. Porque é esse o papel do Espírito Santo, através do nome de Jesus. E Katharina Kuhlman dizia: não entristeçam o meu amigo, Espírito Santo. E essa é a frase que eu carrego comigo e que eu compartilho com você. Não entristeça o nosso amigo Espírito Santo. O Eglis, mas como que a gente entristece o Espírito Santo? Com atitudes que são contrárias aos ensinamentos dele. Toda vez que nós gritamos com o filho, que nós gritamos com o marido, que nós maltratamos alguém, nós entristecemos o Espírito Santo. Toda vez que alguém mente, toda vez que você faz qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus, você entristece o Espírito Santo e ele se retira. O pecado entristece, afasta o Espírito Santo. Então, se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia de Jesus, porque é Ele que nos capacita a amar Jesus, a glorificar Jesus e ao Pai, não entristeça o nosso amigo Espírito Santo. Eu realmente espero que você entenda quem é essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo e quanto que você precisa dele na sua vida, na vida cristã, numa vida que glorifica Jesus, que ama Jesus. Então peça para Jesus, Ele é o batizador, é Ele quem envia o Espírito Santo. Glória a Deus, obrigada meu amigo Espírito Santo, obrigada. Obrigada meu amigo, meu encorajador, meu capacitador, meu consolador. Esses são os papéis do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ninguém tem o poder de convencer ninguém igual o Espírito Santo. Nada do que o Eglis vai dizer vai te convencer, mas é o Espírito Santo, através do poder da palavra de Deus, que vai te convencer. Convencer a quê?
abandonar tudo aquilo que o entristece, abandonar tudo aquilo que entristece Jesus, Deus Pai. Porque foi Jesus que disse, aquele que me ama, me obedece. E é o Espírito Santo que vai nos capacitar a obedecer. É o Espírito Santo. O maior papel dele, a Bíblia, o próprio Jesus diz, é o encorajador, é o consolador. Quando estamos passando por algum momento difícil, às vezes nós queremos sair ligando para a mãe, para uma melhor amiga ou para o marido. E na verdade, nós estamos entristecendo o Espírito, porque ele está ali. Eu sou o seu melhor amigo. Eu sou o seu maior encorajador. Fala comigo. É Ele que nos abraça naquele momento de angústia. É Ele que nos dá força no momento de fraqueza. É Ele que está ali presente. Deus está no céu. Jesus está sentado à tua direita. Mas o Espírito Santo, Ele está aqui, dentro de nós, habitando em nós. É o próprio Deus em nós. Então você precisa desta pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E não, ele não é uma energia cósmica, uma força, um elétron, um íons, um próton, uma força positiva, um pensamento positivo, não. Ele é uma pessoa, ele tem características de pessoa, ele tem qualidades de pessoa, ele tem sentimentos. E Ele é Deus em nós, através de nós. E se você quer ser uma pessoa cheia do poder de Deus, você vai precisar do poder do Espírito Santo em você. Então chama Ele, fala, vem meu amigo, vem me convencer do pecado, do juízo, da justiça, vem me consolar, vem me ensinar, vem me revelar a palavra. Vem me ensinar, vem me capacitar. Intercede ao Pai por mim. Quando você ora, aquela oração que nem palavras saem, apenas lágrimas, é o Espírito Santo que pega ela e fala, Pai, o que ela quer dizer é isso. O que essas lágrimas querem dizer é isso. O que ela precisa é que o Senhor faça isso. E Ele tem acesso direto ao Pai, porque o Pai ama Ele e o Pai cuida dele, assim como Ele ama eu e você, e Ele nos enviou o seu Espírito para habitar em nós. Oh meu Deus, como eu amo falar do Espírito Santo. E eu quero te convidar, se essa mensagem fez sentido para você, curte, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilha, convida, pois toda terça e quinta-feira, às 9 horas, nós teremos o Encontro à Mesa, apresentado por Eglis Gomes, porque o encontro é com Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.